Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Eu já falei para vocês que se a gente tivesse nesse período de crise global, debaixo de um governo de esquerda, ali progressista, mas que na verdade eu chamo de regressista, se nós estivéssemos debaixo desse tipo de gestão nesse momento agora, a gente ia estar literalmente ferrado, porque essa agenda global de implementação das restrições às liberdades individuais, ela está agora caminhando com força total e a gente precisa ficar muito atentos com relação a isso. Mas graças a Deus, o presidente Bolsonaro tomou uma decisão aí que foi completamente contra esse sistema de monitoramento global, tá? Monitoramento esse que a gente viu aqui sendo alertado já há muito tempo, desde o final da década de 40, lá com o George Orwell escreveu esse livro, 1984, falando sobre o monitoramento global, as estratégias de manipulação que a esquerda ia usar a nível mundial para poder implementar esse governo tirânico, restringindo as liberdades individuais, restringindo a privacidade, reescrevendo a história, mudando a história com aquilo que no livro aqui se chama de Ministério da Verdade, né? É o Ministério da Mentira, só que eles dão o nome de Ministério da Verdade para poder enganar, enrolar as pessoas, né? Esquerdista, socialista sempre teve essa fixação com a palavra verdade, porque eles são tão assim aficionados à mentira, mas eles escondem a mentira com uma fachada de verdade. Então, isso que a gente lê no livro 1984 com o Ministério da Verdade, a ideia da nova língua, de você criar uma nova língua mudando e pervertendo os termos, a ideia das teletelas monitorando todo mundo, você assistindo a propaganda do partido e sendo monitorado ao mesmo tempo, a ideia também do duplo pensar, que é você aceitar duas verdades contraditórias ao mesmo tempo dentro da sua cabeça. Essa maluquice toda que nós estamos vendo no mundo hoje já foi profetizada aqui pelo 1984 do George Orwell, né? E eles estão sempre mudando a estratégia, eles estão sempre mudando a desculpa para poder implementar isso. A gente pode ver, né, o próprio Karl Marx no Capital, quando ele fez a análise, né, o raio-x do capitalismo, ele dizia que o valor de uso de uma mercadoria é o suporte material do seu valor de troca. O que significa isso? Ele estava querendo dizer exatamente que para você vender alguma coisa, você tem que justificar um uso dela, né? Você vai falar, compra esse produto. Aí o cara vai falar, vou comprar para quê? Eu não estou precisando. Então, o que Karl Marx está falando nesse trecho da sua análise do capitalismo não é só uma análise comercial, uma análise também de propaganda, porque ele diz que você consegue vender uma ideia também quando você consegue dar para ela uma utilidade. E para isso, eles vão sempre mudando o nome das coisas que estão com o filme queimado e que aparentemente perderam a sua utilidade. Quer ver um exemplo? Depois que teve a Primeira Guerra Mundial, eles organizaram um grupo internacional para impedir que houvesse uma Segunda Guerra Mundial chamado Liga das Nações. A Liga das Nações, obviamente, não conseguiu impedir que uma Segunda Guerra acontecesse e a organização que ficou com o filme queimado, em vez de deixar de existir, eles acharam melhor mudar o nome. E aí mudaram o nome de Liga das Nações para Organização das Nações Unidas, a ONU, que hoje está fazendo a mesma coisa que a Liga das Nações fazia, né? A gente vê, então, um grande reposicionamento de marca, uma grande estratégia de tentar vender novamente o mesmo produto, mas com uma embalagem diferente. É igual aquela questão do carro, né? Você compra um carro, fica todo feliz, aí 2 meses depois que você comprou o carro, eles já lançam um modelo novo, porque desqualifica o que você tem e te obriga a ter o novo. É isso que eles estão fazendo nesse momento, requentando tudo aquilo que a gente já tinha visto em 1984, mudando as estratégias, mudando as justificativas, mas vendendo o mesmo sistema de monitoramento global. E a gente tem que ficar muito atentos com relação a isso, porque desde os tempos bíblicos a gente já era alertado sobre esse tipo de perigo, porque a Bíblia nos ensina, não vos admireis, porque o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, ou seja, aquilo que é muito ruim pode vir como uma coisa muito boa. Já que eu citei a Bíblia também fala que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então a gente precisa ficar muito atento, porque coisas que aparentemente são muito boas, na verdade são coisas extremamente maléficas vendidas como coisas muito boas, tá? E um dos preceitos mais importantes do 1984 é a ubiquidade do sistema. O que significa ubiquidade? Significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E como eles faziam para monitorar todo mundo ao mesmo tempo? Naquela época do livro eram as teletelas, ou seja, as telas por meio da qual
o grande irmão ou o Big Brother vinha e falava com as pessoas, né? Esse foi um conceito muito importante que o George Orwell trouxe no 1984, o conceito do grande irmão como um sistema maligno, né? Só que aí depois um cara chamado John DeMol cria uma empresa chamada Endemol e ela pega esse conceito, que era um conceito político de crítica à tirania social, lá do 1984, que é o Grande Irmão, o Big Brother, e vira um programa de televisão de entretenimento, né? Vocês vejam como é que eles vão reposicionando as ideias, fazendo com que uma coisa que é evidentemente negativa passe como uma coisa boazinha, tá? Então, pessoal, essa ideia de monitorar todo mundo, a gente está vendo agora, né? O pessoal usando geolocalização para monitorar todos, mas graças a Deus que, como eu falei para vocês, a gente tem um governo que não está conectado com esses grandes organismos e fundações que pregam esse tipo de visão de mundo, como a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação Carnegie, Fundação Open Society, Fundação Bill e Melinda Gates. Graças a Deus a gente tem um presidente que não se coaduna com isso, porque a gente vê a notícia aqui, saiu ontem à noite, Bolsonaro veta a geolocalização da população por celular. As operadoras, né, ofereceram ao Ministério da Ciência e Tecnologia um mapa de calor para identificar aglomerações e riscos de contaminações por Covid-19. O presidente, contrário às medidas, impede o serviço, tá? Então, tava todo mundo aí falando, não, isso é importante, a gente precisa monitorar o que está todo mundo fazendo para poder garantir a segurança de todos. É aquela velha história, vender um velho produto que todo mundo sabe que é ruim, que significa a destruição das liberdades individuais e a destruição da privacidade, vendendo como se fosse uma coisa boa. Mas graças a Deus que com o presidente Bolsonaro não colou e ele se posicionou contra, tá? Apesar de alguns ministros, apesar de a AGU já ter se manifestado favoravelmente, graças a Deus o presidente se mostrou contrário, tá? E a gente viu que, né, essa ideia, se depender do presidente, não vai colar. Além disso, uma situação muito boa que está ganhando pouco destaque na mídia é que, apesar do número de desempregos ter aumentado, né, os Estados Unidos, que estava com pleno emprego e começou a ver ali milhões de desempregados, né, revertendo ali uma situação muito favorável que eles estavam vivendo. Aqui no Brasil também, obviamente, essa crise trouxe falências e demissões, mas uma notícia muito legal foi que o Ministério da Economia informou ontem que já registrou mais de 1 milhão de acordos entre trabalhadores e empresas, para acordo esse de não demissão. Sensacional. 1 milhão de pessoas ali que tiveram o seu emprego mantido por esse contrato que o Ministério da Economia está promovendo entre empregadores e empregados, tá? Esse combinado acontece por meio da redução da jornada de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, uma suspensão temporária. Essa renegociação ela foi regulamentada por uma medida provisória do governo que vai pagar uma compensação com um benefício equivalente à parte ou valor integral do seguro-desemprego. E, além disso, o Ministério lá da Economia, chefiado pelo ministro Paulo Guedes, também informou que vai lançar uma portaria para detalhar com mais simplicidade e objetividade os procedimentos que o empregador vai ter que fazer para registrar esse acordo pela internet, de modo que a Caixa Econômica e também o Banco do Brasil possam depositar os benefícios na conta do trabalhador 30 dias após essa assinatura. Tá bom, pessoal? Esse é o recado, tá? Graças a Deus a gente tem um presidente que está indo contra essa estratégia do 1984 e vamos ficar atentos, porque muita coisa horrível está sendo vendida como coisa boa para ajudar a humanidade. Isso é reposicionamento de marca, isso é estratégia de propaganda. Temos que ficar muito atentos, porque o inimigo pode se transfigurar em anjo de luz, ou seja, coisa muito ruim vindo como coisa boa. Se você quiser ter acesso aos conteúdos exclusivos do boletim todos os dias, 8 da noite, direto do bunker, clica aqui embaixo para você se tornar membro do canal Daniel Lopes. E além disso também, se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se você ainda não é inscrito, convido você para se inscrever no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo apoio, pela audiência. Me ajude a divulgar esse vídeo para que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo, tá bom? Clica aqui embaixo para se tornar membro, que além do boletim, você vai ter acesso aos cursos exclusivos que eu tenho oferecido aqui na área de membros, tá bom? Um abraço a todos, a gente se vê mais tarde ao meio-dia e depois com a nossa live da tarde às 3h30, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus, me ajuda a divulgar essa informação aí. Valeu, galera!